vamos lá. Boa noite, nós estamos no encontro do grupo de estudos online Um Chá com Freud, para discutirmos hoje o último capítulo do livro Freud e o Inconsciente, do autor Garcia Rosa. E o capítulo de hoje é O Sujeito e o Eu. Deixa eu abrir aqui os slides. Meninas, vocês já sabem a dinâmica. Só a Lê, né, a Alessandra, que é a primeira participação dela aqui. Vamos dar as boas-vindas a ela também. A Lê, o grupo é assim, a gente estuda previamente, faz uma leitura prévia do capítulo, e aí eu venho trazendo alguns slides com os meus apontamentos, mas vocês são livres para trazer esses apontamentos, questões, dúvidas, tudo. Aí, à medida que for desenvolvendo aqui, vocês podem abrir o microfone, levantar a mãozinha. Geralmente, abre o microfone e já fala, tá bom? Pode ficarem à vontade. Tem alguma dúvida? Obrigada, Vera, não entendi. Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, esse livro, Freud e o Inconsciente, é meu xodó. Ele é um livro bastante denso. Ele não é um livro que é tão docinho, que é tão facinho, que você lê, assim, você senta e você lê vários e vários capítulos, porque a psicanálise em si, ela já é muito densa, né? A teoria psicanalítica, ela exige da gente um pouco mais, né, puxar um pouco mais ali pelo nosso brio, talvez, pela nossa dedicação. E Garcia Rosa, ele é uma tendência, talvez ele conversa bastante com Lacan, né? E ele já traz assim os termos lacanianos, traz algumas questões. No início do livro, a gente começa assim de boa, e aí o livro vai ficando cada vez mais denso, porque os temas também eles vão se adensando, né? Eles vão se adentrando ali a teoria psicanalítica. Alessandra, se você tiver tempo e depois se quiser ler os livros, tem os encontros gravados, aí você pode também dar uma olhadinha, eu aconselho, o livro é muito bom. Eu estava olhando, Vera. Sim, que bom. É excelente, o livro é fantástico. E assim, ele traz os princípios básicos que dá aquela passeada geral nesses conceitos da psicanálise, que dá para a gente conversar sobre um grande apanhado, né? Um grande apanhado ali de questões. E o livro, ele começou trazendo justamente a questão da psicanálise no sentido do que Freud representou, né? No sentido de que Freud ele trouxe, na sua época, uma grande ferida narcísica, né? Porque no momento em que Freud surgia com a psicanálise, era ali o pós-iluminismo, e o pensamento dos teóricos era sobre a razão era dominante, era a razão que predominava, ou seja, eu penso, logo existo, né? O cogito ali do Descartes. E o livro começa nessa explanação de que Freud vem dizer que não é a razão que nos move, né? Que nós não somos esses seres da iluminação, da razão. Penso, logo existo. E que talvez o cogito devesse ser sinto, penso e logo existo, né? Porque eu sou ali onde eu não penso, né? E aí, esse lugar de onde eu não penso, que é o inconsciente, que é o lugar, o termo principal para que tenha surgido a ciência a psicanálise, né? Ela surge tendo um pressuposto de que nós temos uma instância psíquica além dessa consciência, além desse ser racional, além dessa razão, né? A razão é que nos move, os loucos são aqueles que não têm razão. E aí o Freud vem dizer,
Não, a razão é o lugar da enganação. Nós estamos sendo enganados, porque o que nos move é o inconsciente. E não o inconsciente apenas do que era colocado, que era entendido na época. Na época, o inconsciente era aquilo que apenas não estava na consciência. E aí o Freud vem trazer o inconsciente como um sistema, algo que tem um método, algo, uma instância psíquica que não é apenas um calabouço ali das nossas escuridões, como algo mitológico, algo obscuro, mas é uma parte da nossa psique, né, um sistema psíquico que tem as suas leis, que tem as suas formas, que tem o seu método, que é, de certa forma, ali, um sistema no sentido de que funciona, que não é algo só um balaio de gatos, né, como a gente até comentou aqui no último encontro. Eu penso, logo existo, do Descartes caiu por terra, né? A razão caiu por terra. E por isso, desde sempre, a psicanálise vem sempre sendo questionada. Onde a psicanálise chega, ela é talvez vista ali com olhos meio duvidosos ou olhos mais cuidadosos, porque ela vem derrubar ali o ego do ser humano, o ego no sentido não freudiano aqui, mas aquela sensação de é a razão que me domina, né? Eu sou assim. E aí não é nada disso, né? E aí o próprio Garcia Rosa, no início do livro, ele vem falar sobre essa grande ferida narcísica que é causada pela psicanálise, né? Descartes nos falava do sujeito da ciência. Freud nos fala do sujeito do desejo, né? O desejo que nos move, essa energia que nos move. E aí, quando se fala em desejo, e Freud falava em sexualidade, que não apenas a genital, e aí mexeu, aí o balaio de gato foi grande, né? Porque aí mexeu, já feriu a ciência com a questão da razão, e vem dizer que o ser humano, o sujeito, ele é o sujeito do desejo. Aí, nossa, e aí foi uma grande facada também, né? Porque aí um dos motivos também pelos quais a psicanálise ela não é aceita, não, embora seja uma forma um pouco diminutiva de se pensar, ela resistiram muito a aceitar a psicanálise como ciência, é porque, como se fala de sentimento, o sentimento não tinha validade, não tem a validade, não tem a valia, porque o sentimento não dá para quantificar, estatificar, botar em estatísticas, medir. E a ciência, ela é muito isso, né? Dá um diagnóstico, enquadra você dentro de uma caixinha. Você tem tantos sintomas, você se enquadra aqui. E a psicanálise não, ela vem olhar o sujeito, ela vem dizer, ela vem ouvir o sujeito, né? Quando Freud, aquelas pacientes, Freud, neurologista, médico, atendendo pacientes que tinham sintomas no corpo, como cegueira, como paralisias, e ele ia olhar do cérebro, no corpo dessa paciente, não tinha nada que justificasse fisicamente aquele adoecimento, e a paciente dizia, eu estou doente, e todos os médicos, os teóricos, os cientistas da época diziam, aquilo é fingimento, com quem que Freud ficou? Freud ficou com a paciente. Ele ouviu a paciente e disse, tem algo aqui, tem algo além do corpo, além dessa parte fisiológica, que comanda. E aí foi a grande sacada de Freud. A psicanálise, ela nasce na clínica, né? Ela não é uma ciência que nasce de estudos científicos, ela nasce na clínica. É por isso que a psicanálise, às vezes, os cursos dizem assim, psicanálise clínica, mas é até um desnecessário. A psicanálise já é clínica, porque ela nasceu na clínica, ela nasceu já na prática. Ali o Freud ouvindo esses pacientes, e entendendo, e ouvindo além, né? Ouvindo além do que se podia ver, né? Além dos diagnósticos médicos.
Antes de Freud, o sujeito se identificava com a consciência, e a partir de Freud, temos de nos perguntar por esse sujeito do inconsciente e por sua articulação com o sujeito consciente. E esse aqui é o grande tema desse capítulo, né? O sujeito do inconsciente. Em que momento ele surge? Como é que ele surge? Ele já surge quando a gente nasce? Ele vai surgindo depois? Como é isso, né? E ele ainda coloca dois sujeitos, o sujeito do consciente e do inconsciente. O sujeito do consciente talvez seja aquele de Descartes, que, eu tenho razão, eu estou em minha plena razão, estou sadio, então, mentalmente sadio, então eu tenho razão, a razão aqui me ilumina. Já o sujeito do inconsciente parece uma incógnita. Como é esse sujeito do inconsciente? Como é que ele funciona, como ele surge, né? E aí a gente pode pensar já no ego, no eu, né? O sujeito do inconsciente é o ego. Aí o Garcia Rosa vem dizer, o ego não é um sujeito, nem da consciência e nem do desejo, né? Do consciente nem do inconsciente, que isso ele vem trazer aqui na primeira tópica. O Freud, ele trabalha com duas tópicas. A primeira tópica, né, o sistema topológico mesmo do cérebro, que ele vem falar sobre... Ele gosta sempre da tríade, né? O id, o ego e o superego, e o primeiro é o consciente, inconsciente e pré-consciente. Né? Na primeira tópica, assim, ele vem já trazendo essa questão do ego, id, ego e superego. Ao invés do sujeito, o ego é concebido como um objeto interno ao aparelho psíquico, como uma rede de neurônios com função defensiva. Isso daqui é bem lá no início, que o Freud está construindo aqui, e ele elabora, inclusive, o projeto para uma metapsicologia, que fala justamente dessa parte mais neurológica, talvez, da psicanálise, de pensar esse aparelho psíquico, né? Ele ainda fala como se fosse uma parte meio fisiológica, meio topológica, mesmo, de ter um lugar no cérebro, na mente. E aí, esse sujeito, ele é concebido ali como um objeto interno ainda do aparelho, né? E isso vem sendo, talvez, como toda construção, a gente precisa ir construindo e, às vezes, precisa adequar algumas coisas, e foi se remodelando a teoria psicanalítica, ela foi se adequando, mudando, e cada teórico também tem uma forma de acrescentar algo, de ver uma coisa mais por um ângulo ou outro, né? E o Garcia Rosa, ele vem, nesse livro, também trazer esses outros olhares, né? Porém, no artigo de 1914, sobre o narcisismo, que a questão do ego toma corpo na teoria psicanalítica. E aí, nesse artigo sobre o narcisismo, que é a questão também aqui do sujeito, né, que ele vem tomar corpo. E aí, quem tiver interesse depois de dar uma corridinha lá e ler o artigo sobre o narcisismo, que é também bem denso, a gente pode entender bastante, entender melhor, e Freud é essencial, né? E aí ele vem trazer alguns pontos sobre o narcisismo, porque quando fala de sujeito, a gente tem que entender sobre a constituição dele e sobre o narcisismo, né? A princípio, o narcisismo é um investimento libidinal sobre a própria pessoa, um amor de si. E aí, o narcisismo aqui, esse termo narcisismo, hoje em dia, ele caiu muito, né, na linguagem popular, de que, você é narcisista, fulano é narcisista, porque só pensa nele, faz maldades e tal. E esse termo narcisismo aqui, ele tem um outro significado, né? Ele não tem esse significado aqui geral do senso comum,
né? O narcisismo, nesse sentido, é esse investimento, esse investimento em si, da libido, que é a energia principal ali do aparelho psíquico, né? O amor de si, que também alguns teóricos eles vêm acrescentar, vêm alguns até discordar ali de Freud, trazer uma forma, um olhar mais diferente, mas que basicamente, segundo Freud, o narcisismo, sim, é esse investimento libidinal sobre a própria pessoa, né? Esse investimento de si passa necessariamente no homem por investimento libidinal do ego. Esse investimento ele vai ser ali, talvez passar... O narcisismo é a paixão por ele mesmo, né? Sim, basicamente sim, de forma é esse amor que ele sente por ele mesmo. E aí ele surge quando a gente depois que a gente nasce, né? Depois dessas experiências ali do nascimento, esse narcisismo ele vem ali talvez se construindo, né? Esse investimento libidinal do ego é inseparável da própria constituição do sujeito humano. E aí chegamos numa parte interessante, porque para que tenha uma constituição, então não havia antes ali esse narcisismo, não havia ali esse sujeito, né? Então, acho que uma das grandes questões que esse capítulo traz e o ego? Quando é que ele nasce? A gente já nasce com o ego? Como é isso, né? Que o ego seria esse sentimento de si, né? De saber-se sobre si, de entender-se sobre si, de estar, talvez, em si, né? Quando a gente pensa ali no id, no ego e no superego, a gente pensa, o id é aquela parte mais instintiva da gente, quando a gente nasce, né? Com esses instintos, a gente não conhece o mundo, a gente não conhece as coisas, a gente está vivenciando, mesmo como o que Lacan vem trazer, como um filhote, né? Um filhote de ser humano, um filhote de homem, porque ainda não é um sujeito, e por isso que o Garcia Rosa ele conversa com Lacan, porque quando fala em constituição do sujeito, Lacan vem trazer muito a questão de como é que ele é constituído nessa questão mais narcisista, né, do narcisismo. Lacan conversa, Lacan ele volta a Freud, ele retorna a Freud, ele se baseia em Freud, para daí ele trazer mais elementos, mas sempre baseado em Freud, porque alguns dos outros teóricos, eles acabaram colocando muitas teorias de si, né, que não é uma questão aqui de estar negando-as, mas que muitos até se afastaram bastante de Freud e acabaram meio que, talvez ali, em algumas questões, até fugindo do que era a psicanálise, né? E não foi só vários fizeram isso, e tinha muitas brigas com relação aos psicanalistas. Ainda tem algumas rixinhas, né? Os psicanalistas ali, dependendo da linha, do teórico que siga, ainda tem ali uns arranhões, né? Alguns que não deveria ter, mas tudo bem, somos seres humanos. Vera, Sim. Uma criança, por exemplo, você postou aí a figura de uma criança. Não quer dizer, isso é pronto, você disse que o narcisismo nasce com a criança, né? Mas nem toda criança é narcisa, nem todo ser humano é narcisista, né? Uhum, narcisista no termo de hoje, né? No sentido de só pensar em si e humilhar as outras pessoas, nesse sentido, né? Tu quer dizer? Porque isso aí é mais o egoísta, não é? Não poderia dizer o egoísta? Uhum. Então, nesse sentido, o narcisismo aqui de Freud, esse narcisismo que a gente está vendo, é um sentimento de achar que ele é
a completude. Quando o bebê nasce, né, eu até vou descrever as imagens para a Fernanda, aqui está. A Fernanda, temos uma foto realista de um bebezinho, como se estivesse no útero, o útero ali com a imagem talvez mais como se fossem os brilhos ali do universo, e ele está coroado, ele tem uma coroa, certo? Ele está dormindo e tem uma coroa, é uma das imagens. E a gente fala sobre o narcisismo primário, que o Freud também fala, ele faz uma separação, narcisismo primário e narcisismo secundário. O narcisismo primário seria esse sentimento de que o bebê tem, de que ele investe toda a sua energia em si. Porque quando o bebezinho nasce, quando a gente está na barriga da mãe, da nossa mãe, que a gente nasce, a gente não entende nada do que está acontecendo, né? A gente não tem o nosso aparelho psíquico, a nossa mente, o nosso cérebro não tem capacidade de compreender o que está acontecendo. A gente nasce meio que parecendo que é fragmentado. A gente não entende. A gente já escutou sons, a gente já escutou, sentiu sensações, mas a gente não entende nada. E o bebezinho, ele nasce achando, ele, com as experiências que ele vai passando, ele vai acreditando que algumas coisas o mundo é ele próprio, o mundo é uma extensão, ele não se divide do mundo, que ele é o mundo e o mundo é ele. E aí ele se satisfaz sobre ele mesmo, no sentido de a gente nasce completamente desamparado. Um bebezinho humano, se alguém deixá-lo em algum lugar e não tiver cuidado nenhum, ele morre. Ele não tem capacidade de fazer nada, de se autoalimentar, de se autogerir, nada. Sei lá, um bebê girafa, ele já nasce e já sai querendo correr, né? Até ele vai caminhando, a mãe derruba, até que ele se fortaleça, ele sai correndo e ele já vai caçando a mãe para mamar, né? Tem alguns animais eles têm mais essa capacidade de sair para sobreviver, o humano não. E aí, para que ele suporte também esse grande desamparo, essa fragmentação, essa incapacidade de sobreviver sozinho, o corpo, ele acaba se autossatisfazendo em algumas coisas, no sentido de como é que essa autossatisfação. Ele investe energia nele mesmo. Como é que é isso? O bebezinho não sabe fazer outra coisa para se sobreviver, né, do que chorar. E aí, quando ele nasce, naquele turbilhão de coisas acontecendo, ele vai chorar para que seja, de certa forma, satisfeito, porque há uma grande satisfação ali. Ele não está entendendo nada, ele começa a sentir frio, ele começa a sentir fome, ou começa a sentir calor, ele deve sentir alguma sensação como de medo, né? Porque é tudo novo. E aí ele vai chorar. A força que ele tem é de chorar. E ele chora, e aí, tendo ali alguém para cuidá-lo, vai vir a mãe ou um cuidador, né? Alguém que assume esse lugar de cuidado, e vai dar o alimento para ele. Ele vai ser saciado, vai ser satisfeito ali. Esse amparo, esse cuidado, esse primeiro cuidado, vai gerar no bebê essa sensação de que ele se autocuida, talvez ele tem ali uma energia, ele talvez tenha uma capacidade de transformar alguma coisa, como quase que algo meio que mágico, porque principalmente nos primeiros dias, no puerpério, quando o bebê geme, a mãe está lá, né? O cuidador, a mãe, já está lá para amparar, para ver o que o bebê quer, se está precisando, se está com frio, se está com fome, se está precisando ser trocado. Então, assim, esse narcisismo, ele vai sendo construído, que é o primário, ele vai sendo alimentado ali sobre ele mesmo. Ele acredita que ele é o mundo e o mundo é ele.
Se estão conseguindo entender, está dando certo? Caso fique aí muito solto, vocês avisam, tá? Vou entender Eu que... não entendi, assim, a partir do momento que o bebê começa a se sentir assim, como se ele fosse o centro Sim, do universo, né? Como sim, se ele... Porque a exatamente. partir do momento que a criança cresce, dependendo das tendências, a gente vê que ele pode mostrar tendência egoística ou não, né? Uhum. Isso é que poderia dizer assim, esse bebê, essa criança é narcisa, né? Então, vamos ver a partir do momento que ele começa a sentir, assim, dono do mundo, a se sentir mais ele. Uhum. A partir de que tempo, que idade? Bom, Que eu não... entendi a sua pergunta, a sua questão. Nós somos todos narcisistas, no sentido de nós precisamos que, ao nascer, nós tivéssemos essa libido investida em nós mesmos, porque sem isso, nós nem conseguiríamos sobreviver. E um bom exemplo que a gente já até conversou aqui foram umas experiências que fizeram com os bebês que viviam em orfanatos, né? Que tinham os bebês que eles eram apenas cuidados no sentido de dar todo o suporte necessário, mas sem carinho, né? Sem aconchego, sem carinho mesmo, mas tinha tudo, a alimentação, a limpeza do corpinho, tudo que eles precisavam estava sendo suprido, exceto o carinho, e os outros bebês que eram tratados da mesma forma, só que recebendo carinho. Esses bebês que não recebiam carinho, eles adoeciam, ficavam gravemente adoecidos poderiam caminhar até para a morte, né? E aí, nesse sentido que a gente percebe essa energia libidinal, desse narcisismo. Se não houver essa construção, ali, essa constituição desse sentimento de si, de que há ali um amparo, há uma satisfação, há alguém que esteja trazendo esse sentimento, esteja diminuindo esse sentimento de desamparo, esse narcisismo baixíssimo, ele pode levar ali a questão da pulsão de morte, ele pode vir a falecer mesmo. Né? Tem, inclusive, até um ator aí que foi adotar um filho, uma criança, e aí a criança era muito doente, bastante, disse que não resistia a um ano, e aí o menino já tem, sei lá, acho que já tem 30 anos hoje, porque as doenças todas foram embora, porque o que faltava para ele? Faltava carinho. Quando ele levou para casa, e essa criança foi melhorando, e o adoecimento dele era tão grave que não tinha, eram cuidados paliativos. E essa criança, sim, um ganho secundário, né? E essa criança, sim, ela melhorou. O que faltava, né? Onde é que fica a doença, né? Os adoecimentos da gente, eles não são só no corpo. O corpo é o sintoma, né? Os nossos adoecimentos vêm do psíquico, né? E aí, nós somos todos narcisistas nesse sentido. Nós precisamos ter criado esse sentimento de essa libido ter sido direcionada para a gente mesmo, para que a pulsão de morte não nos consuma, para que a gente tenha a pulsão de vida e busquemos. Um bebê que não dirige a libido para si mesmo, que é o narcisismo, ele aumenta a pulsão de morte, então ele pode vir a falecer, né? Porque a pulsão de vida, de chorar, o bebê não chora para comer, ele desiste, ele vai esmoecendo, né? Esmaecendo até falecer. E aí, esse seria o narcisismo primário. O narcisismo secundário seria uma questão já mais
complicada. Complicada no sentido de, porque precisa de um outro movimento. À medida que esse bebê vai crescendo, com essa libido voltada para ele, né? Que ele mesmo é o objeto dele mesmo, e aí a gente vê aqueles bebês bem novinhos, que começam a rir, né? E às vezes dá até uma gargalhadinha sozinho, né? Ali o reflexo dessa satisfação com ele mesmo, dessa libido voltada para ele mesmo. Chega um momento em que essa libido ela tem que ser também uma parte dessa energia direcionada para fora, né? Eu preciso, à medida que eu vou tendo experiências com o mundo, eu vou tendo outras coisas para ver, para entender. E a gente vê muito isso também com a mãe, principalmente, né? Ali, quem está nesse lugar de mãe, de cuidado, né? De amparo e cuidado, dos cuidados maiores, assim. E essa energia, além do bebê, no princípio, achar que a mãe é uma parte dele também, à medida que ele vai compreendendo, ele vai direcionando essa energia. Opa, encontrei um objeto, minha mãe é um objeto. E aí eu direciono também essa energia para essa mãe é minha, eu quero ela para mim, né? Então, por isso que o bebê se apega tanto, que aí quando vê uma pessoa chega perto da mãe, ele já começa a chorar, porque é objeto dele, né? E aí, no narcisismo secundário, depois desse direcionamento dessa libido para fora, para os objetos, ele retorna também um pouco desse investimento, né? Ele retira os objetos e ele traz para ele de novo. Mas a gente vai entender melhor, porque aqui são termos mais freudianos, a gente vai entender melhor isso um pouquinho mais à frente, nos slides mais à frente, que a gente vai ver o que Lacan também traz sobre isso. Tá? Freud concordava que o ego não é uma realidade originária, que ele tem de ser desenvolvido. Então, quando a gente não nasce com um ego. Quando a gente é puro id. Nós somos puro instinto, né? Eu não sei quem eu sou. O bebezinho ainda não tem essa noção de si como alguém constituído. Ele tem pulsões. Ele tem fome, ele chora, ele está sujo, está incomodado, ele chora, e aí ainda não foi construído, né? Hoje eu vou quebrar a mesa. Estou com raiva da mesa hoje, que o inconsciente só querendo quebrar ela. Então, qual seria essa relação entre o narcisismo, que agora tratamos, e o autoerotismo, que descrevemos como um estado inicial da libido, né? Que esse bebezinho ali narcisista, da libido voltada para ele, é o autoerotismo, né? Mamar ali para ele é super prazeroso, mas não é porque ele sabe que tem alguém, é porque ele acha que até sugar aquela comida é ele mesmo que se proporciona, e aí é muito satisfatório para ele. Mas e qual é a relação do narcisismo, o autoerotismo e a libido? Tudo a ver, né? É tudo a ver. A energia libidinal que vai fazendo com que a gente vá tendo esse sentimento de si, né? De início, somos obrigados a concluir que narcisismo primário só é primário como princípio de unificação do autoerotismo, mas não no sentido de ser a primeira modalidade da sexualidade. Quando ele surge, já encontra uma pluralidade de pulsões parciais em atividade, sem que lhes corresponda qualquer esboço. Quando a gente nasce, a gente é pulsão, a gente é id, a gente só é aquela parte instintiva, a gente só quer, né? Ainda não tem esse narcisismo, esse ego ali, ainda não tem. O autoerotismo, ele vai se construindo, né? Ele vai encontrando as pulsões, mas ele vai se construindo à medida das experiências que vão passando. E esse narcisismo não é apenas a questão de essa pessoa, depois de um tempo, ser egoísta ou não, né? Isso é um pouco mais além. Tem uma linha ali, sim, mas é um pouco mais além.
né? Tem muito mais linha aqui nesse emaranhado. Modelo de ego na segunda tópica, no início da vida, nós somos um organismo, né? Organismos movidos por impulso e na busca de satisfazê-lo, né? E aí, esse ego, ele vai se constituindo depois. Mas o que é que me ajuda a constituir esse eu, esse ego, né? Esse lugar ali mais talvez de centro, né? O ego é constituído a partir do encontro com a realidade. E essa é uma questão excelente. É entender com o passar do tempo que querer tudo não é poder, né? O bebezinho vai entendendo que o mundo, que ele não é o mundo todo, porque até à medida que ele vai crescendo um pouco mais, esse cuidado que era muito, que pode ser muito próximo no puerpério, a mãe está sempre ali, o bebê não pode dar um eco que ela já está lá. À medida que ele vai crescendo, essa mãe também vai relaxando no sentido de vai compreendendo melhor, diminuindo talvez ali as angústias e quando o bebê chora, quando o bebê precisa de alguma coisa, ela dá até mais um tempo para fazer. E aí o bebê vai entender, opa, não sou eu que magicamente, né, faço tudo isso. E aí ele vai encontrando essa realidade. Mas só é possível esse encontro com a realidade a partir da interação com as outras pessoas, né? O ego, ele vai ganhando substância a partir das interações com as outras pessoas. E nisso eu posso trazer o exemplo aqui tem até a história do Tarzan, né, do Mowgli, que é baseado numa história que realmente aconteceu, do que uma criança que foi criada com os lobos, com os animais, quando encontraram ela, trouxeram para o convívio na sociedade, ela não conseguiu se adaptar. Por quê? Porque esse encontro com a realidade, essa interação com as pessoas, ela não foi construída naquele período certo, naquelas primeiras experiências onde estava se constituindo. E aí ele se constituiu como sujeito, esse Mowgli, essa criança que foi desde muito pequena, que entendeu o mundo a partir da visão, a partir do instinto dos animais que o criaram. Ele constituiu um ego? Não, ele era instinto. Ele vivia ali na linha do id, né? Ele não teve essa interação com outras pessoas, então não teve esse encontro com essa realidade, com esse simbólico que nós vamos ver aqui, conforme Lacan. Tá dando para entender, gente? Tá complicando, tô falando rápido. Dá um joinha aí se estiver tudo ok. Vera, Sim. deixa eu te perguntar um negócio. No caso no narcisismo, a gente já pode identificar uma criança como sendo narcisista ou não? Todos nós somos, mas esse narcisismo diagnóstico agora, ele vai depender de outras questões, certo? Ela vai depender de outras coisas, porque o narcisismo, conforme Lacan, ele faz parte de uma estrutura, certo? De uma estrutura psíquica, que seria a perversão, o perverso. Que seria essas pessoas que nessa constituição houve ali elementos que falharam, né? A partir das experiências que essa pessoa, que esse sujeito teve, ele se constituiu dentro de uma estrutura psíquica em que não há essa empatia com os outros. Essa interação com os outros, ela é meramente para suprir o desejo, dele, né? Os perversos, que aí entram os psicopatas, narcisistas, né? Que na psicanálise não há esse termo, assim, a gente não utiliza esse termo narcisista no sentido que tem hoje no diagnóstico,
qual seria essa estrutura perversa, né? E aí, nessa Constituição, existem elementos que, de certa forma, ali não foram introduzidos, foram retirados ali. E aí teria que ter uma aula para a gente adentrar aqui, porque também tem vários elementos complexos, mas que são bastante interessantes. Salvo engano, um dos artigos aqui a gente passa por perto, passa mais ou menos próximo dessa. E se não tiver, a gente vai procurar um artigo aqui para conversar sobre isso. É muito interessante. Foi excelente sua pergunta. Obrigada. Respondi? Consegui responder? Consegui, obrigada, te agradeço. Ótimo. Então, para que haja esse encontro com a realidade, é preciso que haja interação com o outro. Por isso que a nossa Constituição, como sujeito, ela passa sempre por essa interação com o outro, né? O ego é o representante da realidade. Eu encontro a realidade quando eu não sou mais apenas o id, quando eu não faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, que eu choro, faço cocô, rolo no cocô. Não, porque vai começando ali, o outro vai começando a me dar limites, a me dar nortes, a dizer, eu vou começando a entender que existe talvez um modelo, que existe uma forma de interagir com o outro, que nem tudo que eu faça o outro vai aceitar, né? Entender ali que não é só que querer, é poder, né? E é nessa relação com o outro e a relação que temos com a nossa família, com os que estão próximos, que vão nos constituir, né? Me dizem com quem tu andas, que te direi quem tu és, mais ou menos isso, né? Sim, isso faz muito sentido para a psicanálise, porque nós somos constituídos a partir desses outros, né? A nossa constituição de sujeito, ela tem esse olhar, essa direção voltada para esses outros que estão ali. Ai, você parece muito com o seu pai, as ações, a forma de pensar, sim, ou então, eu me pareço com meu pai. A gente vai se moldando conforme esse outro que nos cura, esses outros que nos rodeiam, né? E aí o Lacan, para explicar isso, ele vem falar da fase do espelho, o estádio do espelho, ou estágio do espelho. O estágio do espelho, bem basicamente, para a gente correr aqui, senão vai passar muito tempo, já estamos chegando numa hora. O estágio do espelho é, como ele coloca aqui, mais ou menos, né, em torno dos 18 meses, a criança, ela tem uma identificação, né? Ela representa, ela começa a entender a sua representação de unidade corporal, ou seja, é esse momento de início ali que a criança começa a se identificar com outra. E aí o Lacan utiliza muito o estágio do espelho, que ele diz assim, é como se a criança olhasse no espelho, naquela fase que a criança olha no espelho e começa a fazer gracinhas, olha, aqui é você, e ela se reconhece, né? Diferentemente dos animais que se olham no espelho e se assustam e pensam que são outros animais, né? E começam a querer brigar, né? Ou se afastam, ou ficam aquele olhar que não se reconhece, né? A criança ela começa a se identificar com esses outros, com esse outro que cuida, com a família, com a sociedade, com as pessoas que o cuidam, essa identificação da imagem com o outro. Ele vai começando a querer se entender como um ser completo, aquele sentimento de despedaçamento, né, de fragmentação de quem ele nasceu, que não conhecia nada, que não entendia como era o mundo, que achava que tudo era, né? Ele era o mundo era ele. Ele aqui, ele está ainda, né? Talvez ele começando a finalizar, porque essa identificação com o outro vai começar a identificar até o seu corpo. Olha, ele se olha no espelho e se vê ali como um ser, querendo se animar a ser um ser completo, né?
E essa completude, ela vem a partir dessa identificação, desse outro que nos olha, que nos chancela ali, de dizer, de estar presente. Sim, você ali, eu me identifico com você também, né? Não devemos, porém, ver na fase do espelho o momento da constituição do sujeito. Ainda não é aqui a constituição do sujeito, é um processo, né? Essa fase é ainda dominada muito pelo imaginário. O que é que a criança mais tem? Essa criança tem muita imaginação. Sim. Essa fase, ela é a fase do imaginário, ela é dominada, ela é repleta, né? Por isso que a criança brinca de coisas assim, pega um pedaço de cano e aí imagina uma coisa, né, maravilhosa, e isso é fantástico nas crianças. E o sujeito ainda não está constituído quando ele está dominado pelo imaginário. E como é isso? Né? Como é que isso acontece? Esse ego da criança que está ainda se formando aqui, apesar de ainda dominada pelo imaginário, é como se fosse ainda ali uma miragem, no sentido de começar essa identificação com o outro, mas ainda não está completo. Apesar dele já querer começar a pensar que sim, que já esteja um ser completo, né? O sujeito será produzido somente dessa passagem do imaginário para o simbólico, que aí aqui não é uma questão de idade, dizer, a criança com 4 anos, que já aprendeu a falar, que está começando ali, talvez, as primeiras letrinhas, que agora, né, já começa, talvez, a ler, já está na escolinha e tal. Pronto, é nessa idade que a criança chega, passa do imaginário para o simbólico. E o simbólico é quando a criança tem a capacidade de simbolizar, de sair dessa fase de que achar ainda que o mundo é constituído só na imaginação, ela começa a simbolizar, ela começa a aceitar e receber e entender as leis ali, as regras já mais sofisticadas dos adultos, da cultura, da sociedade, ela já começa a entrar nesse simbólico, criar símbolos, entender símbolos, mais ou menos, bem rusticamente isso, tá? Isso é através da linguagem. Através da linguagem, a criança começa a acessar o simbólico. E não é só a partir do momento que ela começa a falar, a partir do momento que essa linguagem vai fazendo sentido para ela, né? Quando se falar em árvore, a criança saber qual é o elemento do símbolo da árvore, entendendo. E aí ela começa a fazer ligações, entender também. Entrar talvez nessa dança aqui, dessa sociedade, desses adultos, desses outros que estão trazendo para ela uma vivência, né? O que ela assinala é um tipo de relação da criança com seu semelhante, através da qual ela constitui uma demarcação da totalidade do seu corpo. E aqui ainda está falando dessa passagem, né? A vivência do corpo como despedaçado, que é anterior a essa fase do espelho. E por isso que é interessante a gente pensar aqui na psicose. A psicose, na psicose, os psicóticos, ele tem muitas questões com o corpo, porque os psicóticos, eles não chegaram de forma eficaz ao simbólico. Eles ainda estão nesse campo do imaginário. A criança ainda no campo do imaginário ainda tem esse corpo meio despedaçado, no sentido de não se sentir tão completo, de não entender-se muito. E na psicose existem muitas questões com o corpo, de achar dos transtornos alimentares, muitas coisas, né? Se não vamos entrar aqui, senão vamos passar a noite falando. Então, ele cede lugar a uma primeira demarcação do processo de identificação com o outro. Esse despedaçamento, ele começa ali, como eu começo a me identificar, essa criança começa a se identificar com o outro,
essa sensação de que talvez eu esteja entendendo ali quem é que eu sou, como é que eu sou, que eu posso ser parecido com minha mãe, com meu pai, sabe? Bem rusticamente dessa linha. Tá dando para entender, gente? Alguma pergunta? Que é um assunto meio complicado mesmo, viu, para a gente entender. Sim, Eu li o livro, mas eu tenho dificuldade de entender bem a explicação. Mas eu li esse capítulo, viu? sim, até eu suei bastante aqui para conseguir terminar, né? Para dizer, eu compreendo tudo para chegar aqui e deixar tudo maravilhoso, não tem. Não tem como, porque realmente é bastante delicado, é um tema bastante delicado. Mas seguimos aqui. Esse se não pode ainda ser considerado como uma subjetividade, ou pelo menos não pode ainda ser considerado como uma subjetividade humana. Ele estaria próximo do sentimento de si, de que fala Hegel, ao caracterizar a consciência. Então, aqui está se construindo ainda, não tem essa subjetividade completa, é uma constituição, né? E aí eu trouxe aqui para a gente entender mais ou menos como é que essa questão da linguagem, a questão desse sujeito e se construindo, certo? Quando a criança vai se entendendo, né, nesse período do estágio, do espelho, e esse aqui perdão, esqueci o nome, o ato falho, esqueci o nome desse esquema, é um esquema bastante utilizado por Lacan, e vou descrever aqui, tá, Fernanda? Esse esquema, ele tem como se fosse uma mesa, embaixo da mesa, de cabeça para baixo, é como se fosse uma tábua como suporte. Embaixo do suporte tem um vaso, na parte de baixo, e na parte de cima tem um ramalhete de flores. E existem, do lado esquerdo, um espelho côncavo, do lado direito do vaso e das flores tem um espelho reto, que é um experimento, certo? Que o Lacan utilizou como referência para explicar essa identificação, dessa constituição desse sujeito. À medida que a pessoa olhe nesse experimento, a depender do ângulo em que essa pessoa olhe para o espelho côncavo está de um lado, o vaso com as flores no meio, o vaso embaixo, as flores em cima, as flores não estão dentro do vaso, e do outro lado tem o espelho reto. A pessoa vai olhar para o espelho reto e, a depender do ângulo que ela vai olhar, ela vai conseguir enxergar uma imagem especular, ou seja, que não é a realidade em si, é o que o ângulo e os espelhos fizeram, ou seja, uma espécie de miragem. Nessa miragem, essa pessoa vai enxergar o vaso com as flores dentro. E, na realidade, o vaso e as flores não estão no mesmo lugar. Mas, a depender do ângulo, ela vai enxergar, a depender de quem olha, de como olha, vai enxergar esse vaso com as flores dentro no espelho reto. Como é que o Lacan vai explicar isso aqui? A criança, a partir do outro, a partir desse olhar do outro, desse outro que cuida, a partir da identificação com o outro, do que o outro diz que eu sou, de quem eu acho que eu sou, a criança vai achando que é uma coisa, e esse outro que cuida dela vai dizendo que sim ou que não. Deixa eu dar um exemplo bem mais prático. Aquela criança que nasceu e tem uma cabecinha um pouco mais desproporcional para o corpo, certo? Essa criança,
os cuidadores, o pai, a mãe, a família, estão sempre fazendo brincadeiras com essa criança, de dizendo que a cabeça dela é muito grande, a cabeça de balão, que a cabeça é maior, muito, muito maior, e eles fazem aqui um grande exagero dessa cabeça, certo? E que ele é feio por isso, mesmo que seja em forma de brincadeira, certo? Como é que essa criança vai se enxergar? Como é que essa criança vai achar que ela é? Ela vai se olhar no espelho, vai ver a cabeça muito, muito, muito maior do que realmente é. Por quê? Porque todos que estão próximos ali dizem que ele é cabeção, certo? Deu para entender mais ou menos? A criança, ele não vai ver apenas a realidade. E a gente chega a adulto, né? Essa criança vai chegar à vida adulta, olhando para o espelho e achando que essa cabeça é muito, muito, muito maior. Ele vai enxergar no espelho, achando que essa cabeça é extremamente maior. Porque os outros, constituíram assim. Isso é assim, muito, mas muito rasamente falando, só para a gente. É a descrição do outro que ele vê, né? Não o que realmente é. Sim, a partir do que esse outro traz para ele. E aí, no termo, no sentido da Constituição, é bem mais complexo do que isso. Não é apenas essa questão de que o outro vai dizer, mas as expectativas que o outro tem, esse grande outro, essa pessoa que a gente se identifica, tem sobre a gente, né? A gente vai começando a ter ideia de quem eu sou, que seria o eu ideal. Quem sou, né? Eu sou muito parecido com a minha mãe, mas a minha mãe me disse que eu não parece nada com ela. Então, qual é o eu que vai ficar aqui? Talvez esse de que não, eu realmente não pareço muito com essa mãe, porque esse outro ele influencia muito nessa nossa constituição, né? Ô, Vera, Sim. deixa eu te perguntar um negócio. Você comentou que os psicóticos, eles são muito preocupados com a questão do corpo, Uhum. um pouco antes. Por exemplo, a minha irmã, ela tem esquizofrenia, e ela tem essa questão realmente, sabe? De uma preocupação, eu acho que até meio exagerada, excessiva. E você acha que isso é da psicose ou são de crenças que foram colocadas nela, tipo, dos meus pais falando, de amigos de escola? Uhum. Excelente pergunta, obrigada. Alessandra, pode ter influência das duas coisas, certo? Geralmente, essa estrutura da psicose, ela já tem essa fragmentação no corpo, porque lembra, nessa constituição ali entre a passagem do imaginário para o simbólico, houveram questões que talvez não tenham sido resolvidas ali no sistema psíquico, certo? Que é uma espécie de constituição mais diferente, certo? E aí, esse sentimento de estranhamento do corpo, ele é geralmente muito presente na psicose, na esquizofrenia, nessa estrutura, certo? E à medida que o outro também pode trazer alguns elementos ali de falar, isso pode se agravar, certo? Isso pode se agravar, mas geralmente ela já vem ali, ela já pode vir, sim. É muito comum que tem esse estranhamento com esse corpo, né? Por isso que também é muito comum as questões de transtornos alimentares na psicose, porque é como se não tivesse essa fragmentação que a pessoa nasce, não tivesse juntado, não tivesse se entendido como um ser completo, é como se fosse ainda mais fragmentado, e aí tem esse estranhamento.
Entendi. Vera, muito obrigada, viu? Imagina. Pronto. Vocês têm alguma pergunta sobre essa relação do sujeito aqui? Posso passar? Tem até um mais fácil, um esqueminha aqui mais fácil na frente. E aí o Lacan vem falar dessa fase dual, porque assim, o imaginário ele não vai embora quando a gente acessa o simbólico, né? E aí o imaginário é anterior, e aí não é também que o simbólico é completamente ausente, ele vai se adensando, né? Ele vai se construindo ali, ficando mais firme, e talvez tendo uma forma de emaranhado mais diferente, mais completa, né? Apesar da criança não ter ainda acesso à sua própria fala, ela é falada pelos outros, ou seja, quando a criança vai se construindo, os outros é quem diz quem a gente é. Ah, olha que menina linda, bebezinho, né? Ah, olha que linda, como é o nome dela? A gente já nasce com o nome. Aí, geralmente, a gente já nasce com um quartinho colorido, conforme uma menina ou um menino. A gente já nasce com roupinhas do time do pai ou da mãe, né? Às vezes do pai e da mãe que são diferentes, ou do avô. A gente já nasce, olha, parece tanto com a sua avó, parece tanto com a avó dela, o queixinho. Então a gente já nasce nesse mundo, já um mundo que já está girando, um mundo que já tem ali uma constituição, né, um simbólico, e a gente vai adentrando nesse simbólico, a gente vai adentrando ao outro, a gente vai se identificando com o outro, né? E aí o Lacan fala até em alienação. A gente se aliena, a gente sai desse narcisismo, primeiro desse achar que é alguém, achar que é alguma coisa, e a gente vai se alienando o outro. Ah, não, eu gosto de rosa. Por que você gosta de rosa? Ah, não sei. E aí, quando nasceu, o quarto era todo rosa, era tudo rosa, né? Então, assim, a gente já nasce num mundo já que está simbolizado para a gente, né? E a gente vai ali se alienando, se adequando também. Não que a gente não tenha capacidade de talvez ter essa separação depois da alienação, né? De separar, porque isso é o natural. A gente se aliena, ok, a gente se constrói nesse simbólico, né? Mas a gente também tem a nossa parte ali, depois a gente tem os nossos pedaços de eu, né? Mas essa simbolização, ela vem pelos outros. E aí o Lacan vem falar das três instâncias, o real, o simbólico e o imaginário, que é o que a gente já vem comentando, né? O real é aquela parte que é inacessível da simbolização. E como é que a gente poderia explicar de uma forma mais prática aqui? A gente até utilizou isso no encontro passado. A gente chega no aniversário e aí em cima da mesa tem um bolo, o real, um bolo. Só que esse bolo ele tem um formato específico, é no formato de um carro, né? Só que não é um carro qualquer. Esse carro é um Fusca amarelo. Então, o que é real? Bem basicamente, tá? O que é real? Aqui na mesa tem um bolo, né? A nossa imaginação, o imaginário, nos faz compreender que aquele bolo está no formato de um carro, que aquele bolo é um carro. Mas o simbólico, ele nos mostra que aquele carro não é só um carro, é um Fusca amarelo. Por quê? E ainda vou chegar no simbólico. O simbólico é aquele carro, aquele Fusca amarelo, é um elemento que ligava pai e filho. Esse aniversário é o do pai, certo? E esse filho já é adulto, e esse filho já consertou esse carro junto com esse pai. E aí esse carro formou um elemento, um símbolo da relação deles dois, né? Foi importante aquela experiência. Então, o real seria, tem um bolo em cima da mesa, né? O imaginário, olha, esse bolo está no formato de um carro aqui, né? Um Fusca. O simbólico, aquele Fusca, aquele bolo Fusca, ali amarelo, representa a minha relação com o meu pai. Né?
Então, o real, ele não é um que dá para ser totalmente entendido, não é o real da nossa realidade, né? Mas a gente não vai adentrar aqui nesses termos de cada elemento do que é o real, o simbólico e o imaginário. Mas para a gente entender que para que o sujeito se constitua como um eu, ele precisa estar inserido, ele precisa passear, ele precisa desses três, o imaginário, o simbólico e o real. Quando um desses falha, que aqui a gente chama o Lacan chama de nó borromeano, eles estão enrolados, é como se fossem argolas enroladas, certo? Assim, entrelaçadas, elas estão todas entrelaçadas, Fernanda, são 3 círculos que fazem interseção, ou seja, eles têm um ponto em que todos se tocam, os 3 círculos se tocam, e todos têm um ponto que tocam 2 dos outros círculos, certo? Que é o imaginário, o simbólico e o real, certo? Então, uma falha em qualquer desses círculos, ele vai trazer uma constituição, uma estrutura, um sintoma diferente, ou seja, vai diferenciar. Falha no simbólico, geralmente psicose, tá? E aí aqui eu trago um esquema para falar sobre a psicose, justamente, que é um esquema mais simplificado, certo? Fernanda, é um Z, certo? Imagine aí um Z. Aí a Fernanda está utilizando o imaginário e o simbólico. Imagina um Z, né? Como é que se constitui um Z? Um Z são 2 linhas paralelas, uma em cima e uma embaixo, e uma linha perpendicular que toca de uma ponta da linha de baixo até a outra ponta, na outra extremidade da linha de cima, não é? Um Z. Imagina o Z aí, Fernanda. Então, na primeira linha paralela, a linha de cima, tem um S maiúsculo numa ponta, no outro tem um O minúsculo. Na linha de baixo, a paralela, embaixo do S, né, como ela é paralela, tem de um lado o O linha e o O maiúsculo. E na linha perpendicular, ficam nas 2 pontas um O linha e um O minúsculo. Parece complicado, mas quando eu explicar aqui, vocês vão entender. Esse O maiúsculo, essa ponta aqui, significa que Fernanda, lá na ponta de baixo do Z, o O maiúsculo, é o outro, o grande outro, ou seja, as leis, o simbólico, a parte simbólica, entender que existem regras, certo? E que precisam ser aceitas. Os 2 Os representam, nessa linha perpendicular, a gente pode pensar nisso aqui no Édipo, no complexo de Édipo. Esse Ozinho pequeno sou eu. Eu tenho uma relação com a minha mãe, e essa relação com essa pessoa que me cuida, que está nesse lugar de mãe, é uma relação imaginária, ou seja, na fase da infância, né, a criança nesse imaginário. Eu imagino o mundo a partir da minha imaginação, né? Tem uma relação imaginária, talvez, ali, de que minha mãe é meu objeto, que tem essa completude. Até que chega o pai como a lei, esse O maiúsculo, esse outro, esse O maiúsculo, que faz uma interdição. Ele sobe como se fosse para fechar o Z e fazer 2 triângulos, como se fosse um 8, só que em forma de triângulos, Fernanda. Só que na psicose, os psicóticos, eles não introjetam
a lei. Então, essa parte, essa parte aqui, eles não conseguem. O simbólico para a psicose, ele tem um defeito, certo? Ele é defeituoso. Defeituoso não seria uma palavra boa, mas vou utilizá-las aqui. O psicótico, ele não aceita a lei. Então, por isso que o sistema é um Z, por isso que aqui é um Z, porque faltou para o psicótico a entrada no simbólico, que é aceitar a lei, certo? Para quem não é psicótico, teria uma linha bem aqui, daqui da outra ponta até essa ponta aqui, que formaria, Fernanda, como se fosse um 8, né? Faltou outra linha paralela, perdão, outra linha perpendicular. Imagina o Z, e aí na ponta de baixo do Z, outra linha perpendicular, que formaria uma espécie de 8 ou 2 triângulos, assim, de ponta cabeça. Então, como a importância de que o simbólico nessa constituição do sujeito, porque muda completamente a configuração. Aqui a gente já falou mais ou menos que Vera, os psicopatas, narcisistas, quem tem transtorno de personalidade também, não acata, né? Regra, lei, nada, né? Exatamente. Só que a estrutura ela é um pouquinho diferente. O psicótico, ele não aceita a lei porque ele tem uma foraclusão do nome do pai. O nome do pai é mais ou menos como se fosse uma metáfora para entender essa entrada na lei. E a figura aqui está justamente o que eu estava explicando. Isso aqui é uma estrutura que não é psicótica, né? Uma estrutura normal. Essa relação imaginária aqui e a relação onde surge o inconsciente, né? Essa linha que falta na psicose é a linha que traça o inconsciente. O psicótico, ele não recalca. Ele não tem recalque. Já o perverso, que seriam os psicopatas, eles têm, eles eles entraram no simbólico, só que eles negam. O psicótico, ele não aceita, ele nem entra, entendeu? O simbólico, ele nem entra. No Entendi. perverso, ele entra, só que ele vê, ele enxerga, como se ele visse, enxergasse, mas ele nega, ele não liga, entendeu? Nossa, Esse é o ponto. obrigada. Nada. Eu acho extremamente interessante. Mas Eu não entendi aí quando você disse que o psicótico, o que que tem ele, nem entra. Como? Simbólico. O simbólico, ele não deixa, ele permite que entre, né? Ele Sim. não aceita a lei, ele nega completamente que existe a lei. E aí, na teoria lacaniana, é a foraclusão do pai, a foraclusão... Porque ele é isento de sentimentos, não é isso? Oi? Não entendi. Porque ele é isento de sentimentos? Porque ele é isento de sentimentos? Não. Porque ele não conseguiu acessar de forma, vou utilizar satisfatória, mas não é essa palavra que eu queria utilizar. Ele não conseguiu adentrar ao simbólico na forma que deveria ser. O simbólico, ele não fez sentido. E aí tem eu acho que até já falei para vocês, tem um documentário no YouTube que é Estamira. É muito bom. Não é fácil de assistir, mas a gente vê como a Estamira, ela acredita em que ela é o mundo é ela. Estamira, vou colocar aqui. Estamira, vou colocar no chat. Estamira. Pronto, pode procurar no YouTube que ainda está lá.
E aí a gente vai ver, quando ela fala sobre ela, a Estamira, é como se ela e o mundo fossem ainda a mesma coisa, essa relação imaginária, né? O simbólico de entender que, por nada, o simbólico de entender que há uma linha ali, que tem uma lei que ele precisa, que querer não é poder, para o psicótico, ela capenga essa parte, ela não aceita, ele falha. Ela falha, o simbólico falha, a lei falha aqui. No documentário, a Estamira não nasceu quando os primeiros sintomas da psicose não surgiram na adolescência, na infância, já foi depois da fase adulta, e eu não vou dar mais spoiler, né? Assistam, é muito interessante. Mas ela entende, é como se na psicose fosse realmente um ser a céu aberto, porque o mundo, e ela ainda tem essa questão imaginária, quando dá um trovão e um relâmpago, ela faz assim, como se fosse ela que comandasse ali, né? Então, essa entrada no simbólico, ela sofreu uma falha, teve um problema ali que as leis elas não conseguiram mais serem aceitas, né? Porque a Estamira, ela era adulta já quando vieram os surtos psicóticos, né? Que aí já entra para explicar isso daqui, já é um moído mais moído, né? E aí, mas eu vou ficar por aqui, até porque ainda não tenho suporte para chegar nessa explicação aí para que seja entendível, nem para mim, nem para vocês, que eu vou capengar aqui também, mas é nesse simbólico a questão, né? É nessa constituição. Então, por que ela não apresentou lá na infância, já que não foi constituído o simbólico direito, né? E aí é que é a questão. E aí é que é a questão, porque é como se ficasse um furo lá nessa estrutura na mente dela, que em algum momento chega o surto, né? Então, esse esquema, o esquema L de Lacan, que é esse daqui da Fernanda, é em formato de 2 triângulos. É um triângulo normal, um triângulo, esqueci a matemática aqui, um triângulo retângulo, é isso? Não me lembro, um triângulo. E aí tem um outro triângulo, como se fosse num espelho, espelhado, Fernando, tá? Tem um triângulo com a parte maior embaixo, as 2 pontas para cima, e como se fosse espelhado com um outro triângulo na ponta dele, como se fosse um 8, só que ao invés de ser redondinho, são formas de triângulo, que seria a estrutura neurótica. Seria uma estrutura neurótica, essa aqui, né? Que não é psicótica, que é onde o sujeito se constitui nos 3 pontos, no real, simbólico e imaginário. Cadê o real aqui? O real não se vê, né? Mas tem o imaginário e o simbólico que não está escrito, mas é esse pontilhadinho aqui, que vai no finalzinho chegando lá na pontinha de cima do triângulo. Bom, meninas... Depois você manda esse slide para nós, para a gente ler mais, que é um resumo do que você fez, porque talvez seja mais compreensível depois de uma leitura. Sim, aconselho que voltem lá também no texto, porque tem muito mais coisas, tem muito mais coisas que não dá para trazer aqui em 1 hora, né? E aí, dê uma olhadinha. Vão no YouTube também, tem muita coisa que ajuda a clarear isso aqui. Eu sei que acaba ficando mais pesado, porque a gente ainda está muito freudiano, né? A gente ainda está muito, vocês ainda estão, já passaram, já viram Lacan 1 e eu creio que Lacan 2 também, para as meninas que já fazem a formação, e acaba mais que essa parte Lacan, essa parte de psicose, essa parte de entendimento do sujeito, que ela é, sim, mais densa, e a gente tem que voltar para entender realmente, tá bom? Esses foram os meus apontamentos. Espero que tenha dado para semear aqui algumas instigações, né? Ter instigado um pouco mais o desejo de vocês, né? Porque quem dera
poder trazer aqui respostas, mas não, acho que é uma das questões da psicanálise, é trazer mais perguntas, né? Ouvir, trazer mais questões ali para se pensar do que respostas, né? Imagina, eu que agradeço, meninas. Então, boa noite. Vocês ainda têm mais algo a comentar? Boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, então. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, tchau.